O dog do Reddit. Esposa dormiu com o chefe porque ele seria mais másculo. Então eu dormi com as amigas dela e mostrei quem era o verdadeiro chefe. Às vezes, não importa o quanto você ache que está seguro ou tranquilo, a vida tende a querer lhe dar uma lição, e às vezes é na forma de um cônjuge traidor e um chefe destacado, que aparentemente preenche todas as demandas que você nem sabia que estavam faltando. Mas não importa o que qualquer pessoa pense ou ache, para mim, força de verdade, masculinidade de verdade, é sobre lealdade, respeito e manter a sua postura quando realmente importa. Olá pessoal. Eu normalmente não posto no Reddit. Costumo só ficar lendo histórias e passando o tempo, mas isso é algo que não consigo mais carregar sozinho. E também, talvez alguém por aí já tenha passado por isso ou tenha uma perspectiva diferente para me mostrar. Sinto como se minha vida tivesse sido arrancada debaixo dos meus pés. Sou homem, tenho 51 anos, casado com a minha até então esposa, Maria, mulher de 48 anos, e só 24 anos agora. Temos 2 filhos incríveis. Uma filha de 21 e um filho de 18. Ambos se formaram esse ano. Minha filha já saiu da faculdade e começou um estágio em um grande banco, está indo bem. Meu filho terminou o ensino médio e já foi morar na faculdade. Se você tem filhos, sabe o que quero dizer quando digo que os últimos 21 anos foram um borrão de corridas para a escola, discussões sobre tempo de tela, idas de emergência ao hospital no meio da noite, contas se acumulando, portas batendo, mudanças de humor na adolescência, caronas em silêncio depois de brigas e aqueles abraços aleatórios que faziam tudo valer a pena. Não foi fácil criar 2 filhos, trabalhar em tempo integral e construir uma vida sem herança ou riqueza familiar. Foi difícil emocionalmente, financeiramente e fisicamente esgotante. A gente segurava as pontas juntos na esperança de que um dia eles cresceriam e nós teríamos nossa liberdade de volta. Sempre dizíamos: quando os filhos crescerem, será a nossa vez. Tínhamos planos, talvez viajar ou abrir um pequeno negócio juntos. Com certeza mais jantares, mais vinho, mais manhãs dormindo até tarde no fim de semana. Mas quando a casa finalmente ficou quieta e éramos só nós 2 de novo, algo estava estranho. No começo, achei que fosse o vazio que os filhos deixam. Síndrome do ninho vazio, certo? Achei que a Maria estivesse sentindo o mesmo. Então eu dei tempo a ela. A casa que costumava ser barulhenta e bagunçada agora estava silenciosa. Sinto falta da bagunça, das brigas de irmãos, da música alta, até dos revirar de olhos. Mando mensagem para minha filha sobre o trabalho, faço videochamada com meu filho sobre os colegas de quarto estranhos dele. Até me matriculei numa aula de cerâmica. Nem me pergunte por quê. Aos poucos, comecei a me sentir um pouco eu mesmo de novo. Comecei a curtir a calmaria, esperando a Maria se ajustar à nova vida. Mas ela não voltou. Se enterrou no trabalho. Sempre tinha uma reunião ou estava colocando em dia prazos de entrevista. Normalmente trabalha até tarde, pelo menos uma vez por semana, dizendo que o cargo dela é exigente e que precisa fazer um esforço extra para acompanhar a nova tecnologia. Ela está sempre cansada. Isso começou depois que nossa filha saiu de casa há 2 anos e ficou mais intenso depois que nosso filho também foi embora. Achei que talvez ela estivesse usando o trabalho como fuga. Tentei conversar. De verdade. Ela disse que sentia falta dos filhos. Disse que era difícil para ela abrir mão dos filhos a quem dedicou metade da vida. Depois de alguns meses, isso não era mais convincente. Os olhos dela não batiam com as palavras e eu comecei a me perguntar: será que é só pelos filhos mesmo? Pulando para ontem. Ela me mandou mensagem dizendo que ia trabalhar até mais tarde. Nada em comum. Mas isso já tinha acontecido 3 vezes naquela semana. Estava com um pressentimento ruim. Decidi ir até o escritório dela, não para espionar, só para ver com meus próprios olhos e clarear a cabeça. Estacionei 2 prédios antes e esperei. Ela disse que ia fazer 2 horas extras, então cheguei 1 hora antes do horário usual. Fiquei lá sentado como um idiota, tomando café morno de posto de gasolina e tentando me convencer de que estava sendo paranoico. 20 minutos antes do horário dela sair, vi o chefe dela saindo. Conhecia aquele cara pelo rosto. Ele entrou na empresa dela uns 3 anos atrás. A Maria costumava odiá-lo porque ele era condescendente com outras colegas em troca de favores íntimos. Clássico safado corporativo. Ela dizia: prefiro pedir demissão do que trabalhar diretamente com esse cara. Mas depois de alguns meses, ela parou de falar mal dele. Quando perguntei, ela disse que era tudo boato, que alguns estagiários espalharam aquilo para derrubar ele. Disse que ele era só um chefe rigoroso que queria que o trabalho fosse feito. Apenas um pouco exigente. Essa mudança de postura dela me incomodou, mas achei que ela estava sendo madura, dando uma chance. 10 minutos depois, a Maria saiu. No começo pensei em ok, talvez tenha terminado mais cedo. Fiquei abaixado, não queria assustá-la. Ela entrou no carro e foi embora. Eu a segui.
Me senti um perseguidor. Eu sei. Mas eu precisava saber. 10 minutos de trajeto e tudo parecia normal. Achei que ela estava indo para casa. Aí ela virou bruscamente à esquerda. Nossa casa é reto. Pensei. Talvez esteja indo pegar comida. 6 milhas depois, ela estacionou numa rua residencial, parou em frente a uma casa. Não era restaurante, nem loja. Uma casa. Eu parei 100 metros atrás, peguei o celular, dei-o e comecei a gravar. Não sei no que estava pensando. Foi puro instinto. A gravação ficou borrada, mas mostrava ela entrando direto, sem hesitar, e a porta se fechando. Passei de carro pela casa e vi o carro do chefe dela na garagem. Dirigi sem rumo por pelo menos 10 minutos. Parecia que eu não conseguia respirar. Fiquei tão ansioso e enjoado que precisei parar num posto para pegar água. Sentei na calçada igual um fantasma. Nem consegui chorar. Estava pesado demais. Depois voltei para a casa dele e vi que o carro dela ainda estava lá. 2 horas depois, ela saiu sorrindo e acenando para ele. Ela voltou para casa, mas eu passei direto, fui para o meu bar habitual. Fiquei lá sozinho por horas, precisava processar aquilo. Ela me mandou mensagem às 8, perguntando onde eu estava. Ignorei e fiquei até às 10. Quando voltei para casa, ela já estava dormindo no quarto. A comida ainda estava na mesa. Deixei lá mesmo e fui dormir no quarto vazio do meu filho. Quando acordei hoje de manhã, ela já tinha ido trabalhar. Não fez café da manhã. Toda essa situação é realmente muito estranha e confusa. Estou em frangalhos. Não sei como lidar com isso. Se eu confronto e exijo respostas? Fui leal por 24 anos. Troquei fralda, cozinhei jantar, fiquei acordado em cada febre, dirigi na tempestade de neve para levar em jogo de futebol. Parte de mim quer desaparecer, arrumar uma mala e deixar um bilhete dizendo que agora ela vai viver com o silêncio. Parte de mim quer explodir e destruir tudo. Mas aí tem os filhos. Será que eu destruo a família deles e transformo os feriados em campos minados? Não sei. Mas sei de uma coisa, o casamento acabou. Se você chegou até aqui, obrigado. Atualização 1. Em outra noite, ela voltou tarde de novo. Dessa vez, não me dei ao trabalho de segui-la. Já vi uma vez, e isso é suficiente. Também tenho essa prova, caso precise. Fiquei em casa assistindo ao jogo. Ela chegou e começou com uma desculpa de trabalho. Respondi, e nem se preocupe. Eu sei que você estava na casa do seu chefe. Minha calma abalou. Ela sentou no sofá esperando uma briga. Eu continuei assistindo ao jogo sem olhar para ela. Depois de um silêncio mortal, ela começou a gaguejar. Eu só fui buscar uns papéis importantes. Juro que saí em 10 minutos e voltei pro trabalho. Juro que me atrasei por causa disso. Eu olhei para ela e disse, eram os papéis? Pensei que você tinha ido buscar sua calcinha. Pois você saiu ontem. Silêncio. Ela não disse uma palavra. Continuei assistindo à TV. Então ela pediu, por favor, desliga. Vamos resolver isso. Eu desliguei, virei para ela e dei um olhar gelado. Depois disso, vieram toneladas de confissões, lágrimas e colapsos emocionais. Eu fiquei lá, vendo meu casamento desmoronar, pensando: onde será que foi que eu errei? Ela admitiu que estava me traindo há mais de 1 ano. Disse que o chefe dela ficou de olho nela porque ela nunca bajulou ele, e isso supostamente chamou a atenção dele. Depois disso, a relação deles amoleceu e ele começou a ajudar nos projetos dela. Ela disse que não conseguiu evitar se apaixonar pela masculinidade dele, pela forma como ele comandava, pelo respeito que ele tinha ali e como ele fazia o trabalho acontecer. E as palavras seguintes foram as palavras exatas dela, que meio que ainda me assombram. Sinceramente, sempre achei que essa qualidade faltava em você. Nunca achei que isso fosse algo tão importante até começar a observá-lo. A masculinidade dele me enlouqueceu, me fez me sentir delicada, feminina, com aquela vibe. Você sabe. Ela ficou divagando com esse papo furado para justificar dormir com o chefe. Ela falou muita coisa. Nessa hora, eu já estava distante, refletindo sobre o passado para ver se tinha alguma pista. Teve algumas vezes em que ela chegou do trabalho e exigiu ter relações íntimas comigo. No primeiro dia eu aceitei, até fiquei animado. Mas durante o ato, ela parecia desinteressada. Como se estivesse cumprindo uma obrigação. Cerca de 1 mês antes de eu descobrir a traição, tivemos uma briga por alguma besteira. Tentei conversar, resolver, mas ela não estava disposta. Depois ela voltou do trabalho, jogou a bolsa no sofá e, num tom autoritário, disse, vem cá. Quero que você se ajoelhe e me satisfaça. Eu explodi. Que papo é esse?
Se satisfaça sozinha. Não sou o seu objeto. Honestamente, aquilo foi o alerta que me fez pensar que minha esposa de 24 anos podia ser uma traidora. Ela confessou. Disse que o chefe dela pedia para ela dormir comigo e depois contar para ele os detalhes de como foi. Era algum tipo de fetiche dos dois. Ela ficava mais animada em contar para ele do que em estar comigo. Ouvir isso me fez vomitar. Não podia acreditar que ela era a mãe dos meus filhos. Ela admitiu que me achava chato e pouco ambicioso. Me via como alguém que mal fez algo na vida. Criar 2 filhos, pagar a faculdade deles e quitar a casa era o mínimo para ela. Mesmo que fosse, eu ainda me orgulho do meu trabalho duro. Não contrabandei, não cometi fraude. Trabalhei honestamente para construir essa vida. Mas ela acha o chefe fascinante. Ele ganha mais que eu, tem um diploma melhor, mora num bairro mais rico e é quase uma década mais novo do que eu. Isso fez ela se ajoelhar literalmente. Fiquei lá sentado, imóvel, ouvindo esses segredos nojentos. No final, ela disse que estava pronta para tentar resolver as coisas e ir para a terapia comigo. Eu disse, e não sei se quero isso. Ela pareceu entender e disse que me daria tempo e espaço para processar. Me mudei para o quarto vazio do meu filho, falei com meu advogado e iniciei o processo de divórcio. Enquanto isso, procurei um lugar para morar e pesquisei mais sobre o chefe dela e a família dele. Encontrei a esposa dele no Instagram, mas o perfil era privado. Mandei mensagem dizendo que minha esposa estava dormindo com o marido dela e que eu queria conversar sobre isso. Ela respondeu imediatamente com o número dela e pediu para eu ligar. Aparentemente, ela já sabia da infidelidade do marido e estava separada, prestes a entrar com o divórcio. Pediu as provas para fortalecer o caso dela. Eu enviei tudo antes dela oficializar a separação. Ainda tenho algumas coisas na lista, em contar isso aos meus filhos e sair dessa casa o quanto antes. A atualização 2. Obrigado por todo o apoio nos comentários e mensagens. Vou ignorar os comentários negativos. Finalmente, comecei a sair da vida da minha futura ex-esposa. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. Primeiro, me mudei para meu novo apartamento. É pequeno, alugado, nos subúrbios. Foi aí que ela percebeu que nosso casamento tinha acabado. Até então, ela achava que eu só estava esfriando a cabeça. Ela disse, você realmente quer acabar com 24 anos de casamento por causa disso? Respondi, você deveria ter se feito essa pergunta antes de abaixar a saia para o seu chefe. Então chamei meus filhos para vir em casa antes de eu me mudar. A Maria pediu para fazer um último jantar em família antes de contarmos a verdade. Eu aceitei, não por ela, mas pelos meus filhos. Queria que eles tivessem essa experiência uma última vez. Eles sentiram a tensão. Assim que chegaram, pedimos para esperar para comer. Distraímos eles perguntando sobre a vida. Meu filho, sobre a faculdade, e minha filha, sobre o trabalho. Ela falou muito mal dos colegas de trabalho. Finalmente, durante a sobremesa, contamos a notícia. Eles ficaram arrasados, obviamente, porque não esperavam isso da gente. Perguntaram o motivo. A Maria disse que eram problemas de compatibilidade. Minha filha perguntou se eu tinha traído a mãe dela, e a Maria respondeu, e ninguém traiu ninguém. Só temos prioridades diferentes agora. A gente segurou as pontas todos esses anos por vocês. Agora que vocês são independentes, queremos viver nossas vidas de novo. Sinceramente, fiquei chocado com a confiança e convicção dela. Foi tão fácil para ela convencer nossos filhos, ou melhor, confundir. Percebi uma coisa, e eu precisava controlar a narrativa, porque essa mulher poderia virar a história contra mim a qualquer momento. Então, quando chegou a hora de informar aos nossos pais, eu tomei a frente. Contei a verdade para os pais dela e para os meus. Ela ficou furiosa porque eu contei o motivo real. Disse, por que você não contou para eles o mesmo que contamos para os nossos filhos? Eu respondi, porque eles não são jovens e podem lidar com a verdade. Ela disse que queria proteger os pais dela da dor, mas na verdade queria proteger a própria imagem. Quem sabe? Ela poderia ter jogado a culpa em mim, dizendo que eu era o motivo da separação. Para dar o crédito, ela não negou quando os pais perguntaram. Eles me procuraram e pediram desculpas. O pai dela até foi me visitar no trabalho e disse que eu sempre seria um filho para ele, não importa o que acontecesse. Isso significou muito. As coisas estavam voltando aos trilhos. Então, quase um mês depois, recebi uma mensagem de uma colega de trabalho da Maria no Instagram. Pensei que era só uma mensagem educada, mas ela começou a flertar. Me deixou desconfortável receber atenção feminina nessa idade, depois de tantos anos. Ela me convidou para um café. Eu estava relutante, mas ela me pegou dizendo que tinha ouvido muitas coisas sobre mim pela minha futura ex-esposa. Aceitei, mas para saber o que ela tinha para dizer sobre a Maria. Acabou sendo produtivo.
Ela me contou exatamente quando o caso começou. Confirmou que era verdade que a Maria detestava o chefe no início e que ele era rude com ela, dava prazos apertados, criticava desnecessariamente. Mas depois ela ficou atraída pela toxicidade dele. Disse que, antes de começar o caso, a Maria ficava obcecada em falar sobre minhas habilidades nas preliminares e se gabava para as amigas no trabalho. Isso a deixou curiosa em me procurar. Ela disse: "Agora que vocês vão se divorciar, pensei que talvez eu também pudesse experimentar suas habilidades." Isso me fez sentir meio estranho. Respondi que avisaria quando estivesse pronto. No fim de semana, eu estava me sentindo sozinho. Não muito orgulhoso disso. Mandei mensagem para ela. Em menos de uma hora, ela estava no meu apartamento. Tivemos uma relação intensa. No começo, foi estranho estar com outra mulher depois de tantos anos. Mas ela era bem flexível. Antes de ir embora, perguntou se eu queria manter isso em segredo ou se ela podia contar para os outros, principalmente para Maria. Eu disse: "E não me importo. Pode fazer o que quiser." No dia seguinte, recebi uma ligação furiosa da minha futura ex-esposa, gritando comigo: "Como você teve coragem de dormir com a minha amiga?" Eu ri e disse: "São necessárias duas pessoas para haver uma relação íntima. Não sei qual é o seu motivo, mas te informo que foi ela quem me procurou." E mais. Você sabe o que ela disse? Que teve uma noite maravilhosa. Ela me cortou dizendo que não queria ouvir minha história nojenta e exigiu que eu não visse mais a amiga dela. Respondi que sou um homem livre e faço o que quiser. Ela desligou. O processo de divórcio está em andamento. Estamos dividindo os bens. Como? Poupança, investimentos. Ela está lutando para ficar com a casa como herança para os filhos. Vamos ver onde isso vai dar. Atualizarei em breve. A atualização 3. Agora já faz um ano desde que peguei minha ex-esposa me traindo. Honestamente, hoje parece um delírio febril. Então, aqui vai o que tem acontecido. Continuei o relacionamento casual com a colega de trabalho da minha ex. Vamos chamá-la apenas de S. Mantivemos as coisas leves, sem compromisso, só dois adultos encontrando conforto um no outro. Uns meses depois, outra colega de trabalho, que chamarei de D, me mandou mensagem me chamando para sair. Respondi perguntando por que ela achava que eu iria querer sair com ela. Ela disse que ouviu da S que a gente estava se vendo. Imagino que a S não poupou detalhes. E a D também queria experimentar minhas habilidades. Eu disse: "Você sabe que é 12 anos mais nova que eu, né?" E ela respondeu que gostava de homens mais velhos. Inclusive, a S também é uns 8 anos mais nova do que eu. Aliás, as duas são solteiras, sendo que a S é mãe solo e a D nunca foi casada. A D terminou recentemente um relacionamento de longo prazo. Eu deixei claro para ambas que não esperava lealdade e que minha situação também não permitia um relacionamento sério. Ela tem uma filha pré-adolescente para cuidar, então seria melhor assim mesmo. A D está emocionalmente bagunçada, saindo de um término longo. Basicamente, eu seria um escape para ela. Mas quer saber? Não me importo. Estamos todos conseguindo o que queremos nesse momento, e isso é o que importa. Como esperado, a notícia chegou à minha ex-esposa e ela surtou. Me ligou em modo fúria, gritando: "Para de se deitar com as minhas colegas de trabalho." Eu apenas ri e disse: "Você não manda mais em mim. Você não é mais minha esposa." É divertido ver ela queimar de raiva. A S e a D aparentemente sempre faziam questão de contar para minha ex cada vez que me viam. Não foi algo mesquinho da minha parte. Eu só não impedi. Se elas queriam que minha ex sentisse as consequências das escolhas dela, era decisão delas. Minha ex odiava isso. Não suportava a ideia de que as amigas do trabalho estavam dormindo com o ex-marido dela. Uma vez ela me mandou mensagem dizendo: "Elas se viraram contra mim por desejo." Ficou me mandando olhares atravessados, sussurros, dizendo que a perda foi dela e que não tem mais ninguém em quem confiar emocionalmente. Eu a deixei no vácuo. Não sei o que está acontecendo com o círculo de amizades da Maria, mas parece que fui jogado num tipo de fantasia de vingança que eu nunca aceitei nem pretendi participar. Recentemente, uma amiga próxima da academia dela me procurou, perguntando se eu estava interessado em explorar algo com ela. Fiquei chocado. Respondi na hora que não. Ela é casada e teve um bebê recentemente. Essa linha eu não vou cruzar. Perguntei se o marido dela sabia que ela estava me mandando aquelas mensagens. Ela riu e disse: "Claro que não. Achei que a gente podia manter isso em segredo. Ainda não decidi o que fazer." Quer dizer, eu vivi a traição e sei como é ser mantido no escuro. Uma parte de mim quer contar tudo pro marido dela. Ele merece saber o que está acontecendo pelas costas dele. O que vocês acham sobre isso? Na parte pessoal, o divórcio foi finalizado. Minha ex ficou com a casa.
Ela forçou muito isso, dizendo que queria manter a casa como um patrimônio para os filhos. Deixei para ela. Não quis brigar por tijolos e paredes quando a alma do lar já tinha morrido. O resto da divisão ficou 60% para mim e 40% para ela. Ela continuou o conto de fadas dela com o parceiro do caso por um tempo depois da separação. Como esperado, essa fantasia logo acabou quando ele tomou um tombo maior no próprio divórcio. A esposa dele o processou pesado, ficou com metade dos bens e com a casa onde ele traía ela com as amantes. Ela não trabalhava, tinha um filho pequeno e provas sólidas da traição. Então o tribunal deu tudo o que ela pediu. Além dos bens, ainda conseguiu uma pensão gorda. Ouvi dizer que ela também exigiu a propriedade de família dele, ameaçando contar pro RH da empresa sobre o caso. Isso provavelmente custaria o emprego dele. Karma servido quentinho. Recentemente, minha ex trocou de empresa. Disse que estava cansada do estresse, dos sussurros e do julgamento silencioso. Aparentemente não sobrou amigo nenhum no antigo trabalho. Até o amante dela pediu transferência para outro estado. Não aguentou a pressão e as fofocas. O escândalo cozinhou os dois. Nesse verão, meu filho veio me visitar nas férias. Disse que sabia a verdade sobre o divórcio. Eu não escondi, nem envenenei ele contra a mãe. Falei que as pessoas fazem escolhas e que a vida se molda a partir disso. Ele não fala com a mãe desde então. Disse que precisa de tempo para aceitar essa realidade. E nem sabe se aceitará. Ele contou para a irmã, que me ligou para saber como eu estava. Ela ficou machucada, mas não sente ódio da mãe. Disse que a mãe contou para ela que eu estava saindo com as amigas de trabalho dela e que por isso ela pediu demissão da última empresa. Respondi que todo mundo tem o direito de viver sua vida. Ela fez as escolhas dela, eu estou fazendo as minhas. Não contei os detalhes gráficos. Quero que eles tenham espaço para formar a própria compreensão, sem forçar ninguém a tomar partido. Mas os dois têm aparecido por mim de maneiras discretas, mensagens, visitas, memes, perguntando se estou comendo direito. Eu não esperava isso. Significou o mundo para mim. Minha filha foi promovida recentemente para um cargo efetivo. Tenho orgulho da determinação dela, mesmo sem entender metade dos jargões que ela usa em seu trabalho. Meu filho está na área de tecnologia e já fala sobre estágios e projetos paralelos. Sorrio quando ele se empolga com algum novo projeto. Quanto a mim, eu não estou curado. Não totalmente. Mas também não estou quebrado. Para quem está passando por um momento difícil, só saiba que a dor diminui. Você não vai esquecer, mas vai superar a parte de si mesmo que implorava por respostas que não precisava. E um dia, quando o seu celular vibrar e for alguém que te quer sem agenda oculta, sem mentiras, não vai parecer vingança. Vai parecer paz. Se acontecer mais alguma coisa, eu atualizo. Mas sinceramente, espero que não aconteça nada, porque agora tudo o que eu quero é ainda mais paz. Comentários sobre o relato. Não sei se eu acredito que esse relato foi real ou não. Nem tanto pela história em si, mas pelo fato de que tudo isso aconteceu com um casal de 50 anos de idade cada um. Quer dizer que o chefe deixou de papar as novinhas, pois ele se interessou mais na esposa do Op. E depois o Op subitamente despertou o interesse de várias amigas da sua ex, mas apenas para lances casuais. Bem, deixando a descrença de lado, e supondo que isso foi real, embora o Op pouco tenha agido para se vingar, além de papar as amigas dela, ao menos os traidores sofreram karma pelas suas ações, ao perderem amigos, família e parte de seus bens. No final os filhos souberam da verdade e o Op encontrou alguma paz. Então acho que o saldo foi positivo. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.